Olá, nós estamos aqui em mais um Fizesp Talk, o nosso podcast da Federação Israelita do Estado de São Paulo. Sabe que eu estive em Israel há pouco tempo e no meu primeiro dia em Israel, eu saí para jantar na rua Dizengoff, uma das ruas principais de Tel Aviv, toca a sirene. Fui recebido adequadamente com uma sirene. Aí eu entrei num pub, aí pediram para a gente entrar num prédio, né, nas escadarias de um prédio. E quando eu dou de cara com uma pessoa maravilhosa, fantástica, que tem feito um trabalho espetacular, que é a Raquel Savdie, que acho que muita gente já conhece através dos teus vídeos, dos teus podcasts, do teu trabalho. Primeiro, muito obrigado por você estar no Brasil e estar gastando um tempo de estar aqui com a gente. É uma honra ter você aqui na Federação. A honra é minha. Muito, muito obrigada pelo convite, Ricardo. Imagina. Raquel, a tua vida... Bom, você mora em Israel há muito tempo, então você praticamente foi criada em Israel, você está mais acostumada com determinadas coisas do que Sim. nós, brasileiros. Mas tua vida mudou muito depois do 7 de outubro? Nossa, não tenho nem palavras para definir, né? Eu estava no Exército no 7 de outubro. Eu nasci e cresci aqui, né? Eu me mudei para Israel com 14 anos. Estou lá há 7 anos. E eu optei me alistar no Exército, né? Lá em Israel todo mundo com 18 anos faz. Eu não precisava necessariamente fazer, eu não era israelense. Ganhei cidadania em 2020. Mas aí eu me senti... Tudo começou mais ou menos em maio de 2021. Foi a primeira vez que eu ouvi uma sirene, que eu corri para um abrigo de bombas, que eu senti uma bomba caindo, parecia que estava a 10 metros de mim, quando você sente, né, aquele tremor. E lá em maio de 2021, algo dentro de mim falou, você precisa ficar em Israel, você precisa fazer exército. Eu desenvolvi a sionista dentro de mim. E aí, né, voltando para o 7 de outubro, eu estava no finalzinho do meu serviço militar. Eu estava na unidade do porta-voz do exército israelense. Então, basicamente, falava com a mídia. Se quiser, a gente pode até falar sobre isso, que foi bem interessante esse serviço. E no 7 de outubro, na verdade, eu estava visitando meu pai. Eu estava no Brasil. Então, acordei aqui. Acordei umas 10 da manhã, né? Sábado. E eram 4 da tarde em Israel. E eu vejo minha mãe num bunker, não saiu do bunker horas. A primeira coisa que eu vejo foi o vídeo de Naama Levy, que tinha a minha idade na época, estava sangrando nas calças, já dentro de Gaza, sendo segurada por um terrorista na mão, uma arma, gritando Allahu Akbar. Então, assim, meu mundo caiu. Daí eu fiz de tudo para voltar, voltei, continuei no meu serviço militar obrigatório e também continuei como reservista no Exército. Então, mudou muito. Então, você saiu de Israel num clima e voltou para Israel num clima de guerra, né? Completamente. Como era o ambiente, como era a atmosfera no país na tua volta? Sabe, é interessante porque eu voltei num voo, era um voo de resgate, que eles chamam de reservistas e soldados que estavam presos, né, pelo mundo todo. Tinha voos de Nova York, da Tailândia, da Europa, do Peru. E o que acontece foi, né, junto com o Council aqui em São Paulo de Israel, junto com o Fundo Comunitário, arrecadaram dinheiro e conseguiram um avião, realmente, para... Muitos desses reservistas, muita gente não sabe, mas israelenses, depois do serviço militar deles, gostam de viajar a América Latina inteira, o mundo todo. Mochileiro. Então, tinham muitas pessoas que estavam nessa área do mundo, especialmente no Brasil também, que estavam mochilando, vivendo a vida, pós-exército. E aí, do nada, né, essas pessoas são as pessoas necessárias para voltarem, para irem lutar na guerra. Porque os soldados, muitas vezes, que estão, né, em treinamento ainda... não são os melhores. Em muitas guerras, a gente tem nossos reservistas mesmo, que são mais da linha de frente e tal. Então, esse avião, né, cheio de pessoas da minha idade ou até mais velhos, a gente estava tão tensos, mas tão unidos. A gente passou 6 dias longe de casa, vendo o que estava acontecendo. A gente não sabia para que país a gente ia voltar. Eu voltei, parecia uma cidade fantasma. Tel Aviv, que é a cidade que, assim... energética pura. Maior energia do mundo, melhor cidade para se viver no mundo, na minha humilde opinião. E assim, eu não sabia quando ia ser a próxima vez que eu ia sentar com os meus amigos num bar. É um choque, sua vida mudou completamente. Você voltou para casa, que era o lugar mais feliz do mundo, mais festa, gente feliz, bonita, energia, nada. Tá todo mundo em choque, todo mundo indo pra guerra.
ninguém sabia ainda, tinha pessoas, né, missing, a gente não tinha nem certeza do que estava acontecendo. Por 72 horas, tinham terroristas ainda dentro de Israel. Então, era assim, era uma tristeza nacional. Então, estando nesse avião... Como foi o voo? Quer dizer, era quieto, as pessoas conversavam? O que rolou no avião? Na verdade, é interessante, porque era uma sexta-feira. E a gente voou numa sexta-feira, que normalmente, né, aí lá, a gente fez um kiddush no avião. Foi, assim, muito emocionante. E o avião em si, você entrava, não tinha boarding pass, você senta onde você quiser. Você só entra no avião, senta onde você quiser. Parecia um ônibus de escola, sabe? Sim. De field trip, assim. E a TVzinha nem funcionava, não tinha para carregar, né? Não tinha nada. Eu acho que eles pegaram o avião mais velho e barato que tinha. Então, a gente conversou muito. Todo mundo em pé, conversando. A gente jogava cartas no aisle, assim, do avião, no corredor. Era bizarro. Parecia que era todo mundo melhor amigo desde sempre, assim, né? Porque a gente tá muito unidos. E todo mundo, pelo menos eu, né? E todo mundo nessa posição, a gente sentiu muita impotência, né? Você prepara a sua vida toda, sua carreira militar inteira pra, né, defender o país em caso que tenha um ataque. E todos nós não estávamos no país quando isso aconteceu. Então, foi muito difícil estar longe da nossa unidade, dos nossos parceiros no exército, das nossas famílias, dos nossos amigos, né? E o cara que sentou do meu lado no avião, na verdade, tinha um ingresso pro Festival Nova. Só que ele decidiu ficar mais um pouco no Brasil e acabou não indo, graças a Deus, né? Mas, então, era um sentimento de muita união e muito medo de não saber o que é o estado do nosso país, né? Para onde a gente está indo? Por que a gente vai voltar? Quando pousou em Tel Aviv, qual foi a emoção? Na verdade, foi uma longa jornada. A gente teve 2 paradas. Quando a gente pousou, eu acho que estava todo mundo bem direto, assim, vou passar em casa, fazer uma mala e ir para a base. E a gente estava tinham bombas caindo em Ben Gurion, no aeroporto, né? Então, tinha gente até falando que estava perigoso voltar para casa do aeroporto. Então, eu estava, assim, muito aflita, mas... Muito segura. O maior sentimento foi de alívio. De finalmente chegar, conseguir chegar lá, finalmente posso ir para minha base, finalmente posso fazer algo, né? Fazer o meu papel, ajudar. Eu me sentia assim, tô sentada no Brasil, só chorando, né? Querendo fazer algo e não consigo. Mandei mensagem pro meu comandante, o que eu posso ajudar de longe. Mas assim, tava todo mundo lá em choque. Então, o único jeito realmente era estar lá. Então, chegando... o voo foi dia 13 de outubro. Foi muito bom, finalmente estar em casa. Assim, eu não queria estar em qualquer outro lugar, né? Muita gente falava, sai daí. E não, a gente ia. E era um período de... Você está na faculdade ainda, você está no Reichman, né? Era um período de férias por causa das grandes festas, né? Era Simchat Torah, então não é que estava tendo aula e parou. Não teve, né? Quer dizer, as cidades fechadas, restaurantes, bares... Tudo fecha banco. Tudo. A gente ia ter um início do ano letivo uma semana depois, assim, que é normalmente em outubro, realmente, em Israel, por causa dos feriados judaicos. Então, assim, o momento que você chegou, não tinha nada. Restaurante, bar, tudo fechado. E muitas dessas instituições, restaurantes, começaram a fazer... né, comida pros reservistas, pros soldados que estão no sul. Muita gente que não estava necessariamente trabalhando ou estudando, faziam, né, arrecadavam muita comida, iam comprar cigarro, iam levar para onde eles, né, o mais sul possível que eles conseguiam. Não dá para entrar na faixa de Gaza e dar para eles, mas levavam para as bases no sul para, né, dar pros soldados. A sociedade civil trabalhou muito bem, né? Muito. Isso foi uma das coisas mais lindas de se ver, né? Muita gente não lembra, mas Israel, a gente como uma população, como, né, civil society, a gente estava muito separados. Muito. Muita manifestação antes. Muita manifestação, pró-Bibi, anti-Bibi, direita, esquerda. A gente tava ruim, a situação estava muito ruim. Isso trouxe muita união. Muita união. Em um dia, assim, em um segundo,
foi assim, não importa de onde você vem, o que você pensa, todo mundo foi lá ajudar. Ou quase todo mundo, né? Mas uma grande parte da população, e a gente sentiu essa união de longe, assim. Você perdeu alguém conhecido? Assim, pessoa muito próxima? Eu perdi uma amiga, mas não foi no 7 de outubro, foi em novembro. Ela foi assassinada por um menino palestino de 16 anos. Ela estava em Jerusalém. Ela fazia parte de Magav, né? Magav é nosso Border Police. Como serviço militar dela, ela foi... E ela veio dos Estados Unidos. E ela era muito sionista, amava Israel, mais que tudo. Amava servir o país. Ela foi esfaqueada? Ela foi esfaqueada por trás por um terrorista de 16 anos e seu amiguinho de 14, que ajudou a encurralar ela. Foi bem difícil. Foi um choque, né? A gente se via toda sexta-feira. Porque tem um programa, né, para pessoas que vão para Israel sozinhos. Eu tinha minha mãe lá durante o meu serviço militar, mas muita gente vai para Israel. Hayalim Bodedim. Exato. Hayalim Bodedim, Lone Soldiers, né? Soldados sozinhos é o que a gente chama. Então, tem vários programas que ajudam eles a ter uma família entre si. Então, tinha muitos amigos que eram assim, né? Porque eu vindo do Brasil, tem gente que vem da África do Sul, dos Estados Unidos, de todo lugar do mundo. Então, a gente fazia toda sexta-feira um jantar juntos. E foi um horror. Foi um horror. Eu comentei no último podcast com a Márcia Kellner que, para a gente, cada um dos soldados, dos reféns, dos que foram assassinados, é como se fosse a nossa família. A gente conversou isso em Tel Aviv também, quando a gente se encontrou. E os bibas, que viraram um exemplo, né? Viraram, enfim, uma coisa muito forte. Símbolo. Um símbolo, era essa a palavra. Quando chegaram os caixõezinhos deles, é como se fossem meus filhos, meus netos, teus filhos, sobrinhos. Quer dizer, a família Bibas virou a nossa família, né? E como todas as outras que estão lá, os Horn, enfim, todos que estão sequestrados, e cada um dos meninos que foi defender o país são nossos, né? Então, eu fui para Israel depois do 7 de outubro algumas vezes, e você vê em albergues ou em restaurantes a foto de alguém que morreu com uma vela, os nomes dos reféns em tudo que é lugar. Todo lugar. Quer dizer, o país, apesar das diferenças políticas, neste quesito, o país está muito unido, né? Muito. Eu até hoje sonho com o Hirsch, que foi assassinado no cativeiro. Eu penso, eu acordo, eu penso no Alon Noel, que está cego, com estilhaços no olho. Eu vivo isso. A gente, todos nós, né? A gente não conhece eles. Mas a gente passou a ter... A gente virou família. E outra coisa, né? A minha mãe, ela já no dia 8 de outubro, foi e é voluntária até hoje no Fórum dos Reféns, das famílias dos reféns. Então, eu tenho contato, ela tem diário, eu talvez semanal, eu tenho um contato muito próximo a muitos pais, amigos, irmãos, filhos, namorados de reféns. Muitos. Então, você passa a... Eles viram... Você ama essas pessoas e você tá com eles nessa dor, né? Então, quando, por exemplo, o Omer Shem Tov voltou, nossa, você nem acredita, né? Que duas pessoas que você ama tanto, que são os pais dele, que você conhece há 1 ano e meio... Mas como se conhecesse a vida toda. Como se conhecesse a vida toda, estão recebendo à luz o filho deles de volta. Vivo. E você nem reconhece eles depois, a voz deles mudam, né? O tom, eles estão... Nossa, muda tudo. Então... A gente tem um vínculo muito grande, tanto com as famílias dos reféns, quanto com os reféns que ainda estão lá. E que, se Deus quiser, vão voltar rápido. O mais rápido possível. Que a gente possa rezar para que eles estejam em Pessah em casa. Amém. É um sonho, e quem sabe. Amém. Você falou que você trabalha ainda com a mídia, né? Uhum. E a mídia hoje talvez é a segunda grande guerra que a gente tem. Porque você tem a guerra militar Com e você certeza. tem a guerra da informação. A gente sente, eu sou jornalista de formação, a gente sente que há muito desconhecimento. Eu tento recusar a ideia de que são antissemitas. Eu acho que são ignorantes.
Alguns são antissemitas ou fazem parte até do Hamas, enfim, mas em geral, principalmente aqui no Brasil, eles não têm ideia do que acontece, não sabem o que é Gaza, Cisjordânia, é tudo a mesma coisa. Como é tratar com os jornalistas lá? Quer dizer, você pegou os caras no momento mais quente. Como é essa raça, entre aspas, de jornalistas que estava trabalhando lá? Ótima pergunta. Na verdade, Israel é um dos lugares que tem o maior número de correspondentes internacionais que estão fisicamente lá. Bom, vou contar um pouco do meu trabalho como porta-voz militar, que foi algo muito interessante. Eu estava numa área, né, onde eu falava com a mídia internacional, então, assim, diariamente com BBC, CNN, Globo, New York Times, AP, as maiores agências. Eram 300 jornalistas no nosso telefone at all times, assim, e você está constantemente falando com eles. Quando acontece algum evento, isso é pré-guerra, né? Vamos supor que aconteceu algum problema em Ramallah, né? Em Judéia e Samaria, e um menino morreu, um palestino morre. O jornalista, né, vem para mim me perguntar por que vocês mataram um menino de 14 anos, inocente. Daí eu checo meus dados com todas as unidades que estavam envolvidas. A gente tem... Nossa, se o exército israelense é bom em uma coisa, é make sure que está tudo autorizado. A gente reinvestiga muito todos os eventos. Qualquer coisinha que acontece, a gente reinvestiga e revê o que aconteceu. Se está tudo bem, se não está, se estava certo, se não estava. E aí eu entendo realmente o que aconteceu e volto lá. Vamos supor, Patrick Kingsley, chefe do New York Times lá. Então, Patrick, não foi realmente isso que aconteceu. Ele era um terrorista de 18 anos que tinha matado 2 meninas israelenses há uma semana. Só que existe um problema. Quando a gente vê, por exemplo, o Hamas postando coisa, né? O time do porta-voz do Hamas, eles não têm necessariamente, né, uma ética, um fact-checking, peraí, vamos autorizar, vamos ver se está correto. Não. O Ministério da Saúde do Hamas informa que antes de cair a bomba já morreram 200 pessoas. 300, 400 ou 500. Que era isso que aconteceu mesmo. Tanto que eu estava live na CNN Brasil quando isso aconteceu. É uma história interessante também. Mas... Então conta, hein? Vou contar. Vou contar agora. Eu sou curioso. Eu adoro. Mas, só voltando... Então, o que acontece? Muitas vezes, algo que demora pra gente 4, 8, 24 horas pra checar, não é bom o suficiente pra mídia internacional. E eles já vão soltar a história. E depois, isso acontece muito quando a gente traz as evidências. Não, esse cara não é um menino inocente. Tá aqui. Ele é Hamas. Tá aqui as evidências. Daí eles trocam o título da matéria. Eu ponho uma notinha. Uma notinha. Mas assim, o impacto já foi feito. Lógico. Então, eu vejo... E tem muitas pessoas, muitos jornalistas que eu já conversei também nos meus 2 anos lá, que falam, a gente até percebe a realidade, mas não está no interesse da nossa agência, do nosso jornal, a realmente falar as coisas do jeito que são. No Jews, no news. No Jews, no news. Então, isso é algo que eu já ouvi saindo da boca de jornalistas internacionais que trabalham em Israel. E é uma realidade muito triste, né? Mas eu concordo com você que grande parte das pessoas hoje em dia, a gente vê protestos na PUC, na USP, muita gente realmente é ignorante. Mas é um perigo o que está acontecendo hoje em dia. E eu acho que a mídia tem grande, quase toda a responsabilidade por isso. E é muito grave a situação no momento. Conta a história da CNN. CNN no Brasil. Eu acho que era talvez 3 semanas depois do 7 de outubro. E como o meu trabalho é porta-voz no exército israelense, às vezes eu fazia entrevistas em português de uniforme, né, falando pelo exército israelense. Então fui chamada para falar na CNN Brasil, era uma entrevista ao vivo. E do nada, estamos interrompendo, né, a entrevista aqui rapidinho. A gente tem reportagens que Israel lançou uma bomba num hospital e que a gente vê, and I quote, tá? Jornalista da CNN falando, reportagens de 200, 300 e até 400 mortos. É aquele famoso hospital de Gaza. De Gaza que... E depois provaram que a bomba dos próprios... Foi da Jihad Islâmica. Isso. Tem um grupo terrorista que é menos... A Jihad Islâmica. A Jihad Islâmica,
tinham lançado um foguete, caiu no estacionamento do hospital. Só que em vez, né, eles são muito espertos, na verdade, em vez de, né, falar qualquer coisa disso, já na hora soltaram para a mídia inteira, Israel bombardeou um hospital, tem 500 mortos. E isso explodiu na mídia. Ninguém fact-check, né, quando é o Hamas que está publicando. Então, assim, foi uma bagunça. Eles foram para a reportagem da Clarissa Ward, que é a Chief International Correspondent da CNN. E você no ar. E eu no ar. Daí eles voltam para mim. Raquel, como porta-voz do Exército, o que você tem a dizer sobre isso? E você não tinha ainda informação. Eu não tinha informação, mas eu falei, gente, vendo o histórico do Hamas, a gente sabe que eles usam hospitais, mesquitas, áreas residenciais como centros de comando. Escolas, a gente vê, assim, não só bombas como RPGs, como eles lançam foguetes de cemitérios. Eles desrespeitam tudo que é moral, ético e até religioso no próprio Islã, né? Pra fazer esse jihad deles, essa guerra contra os judeus. E outra coisa que é muito interessante, porque eu estudo isso, né? Eu estudei muito sobre o Islã agora. Existe um conceito, muita gente não entende o que é o jihad, né? Uhum. The Religious War, a guerra religiosa. E eles têm um conceito, os islamistas, né, os extremistas, o Hamas, de que qualquer pessoa que tem uma idade para segurar uma faca, alguns dizem que até 4 meses, se você consegue fechar sua mãozinha, você pode ir fazer jihad, você pode matar um judeu, você pode ser um shahid, morrer pelo jihad, pela causa. E isso é algo que, assim, muita gente não entende hoje, né? Quando eles veem Hamas, eles são freedom fighters. Mas eles não entendem de onde tudo isso vem, né? Hassan al-Banna, criador da Irmandade Muçulmana. A gente vê Abdullah Azzam, que criou o Talibã, escreveu o charter do Al-Qaeda, do Hamas. São pessoas que prezavam por esse extremismo que hoje em dia estão sendo, né? Não é isso que eles querem dizer. Né? Nem sei como chamar essas pessoas, esses estudantes que ficam protestando em faculdade, acham que, né, tem certeza do que eles estão falando. Eles pegam um vídeo, o Hamas falando, a gente vai cometer o 7 de outubro mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez. Eles acham que eles têm o direito de ir lá e falar, não, mas não é isso que eles querem dizer. Eles estão explicitamente dizendo as intenções deles. Isso sim é genocídio. Né? Isso sim é a definição de genocídio, a intenção deles. Eles não conseguem fazer no momento, mas tentaram e querem tentar de novo. E né? não só em Israel. E não só em Israel. Tem esse conceito também. Dar al-Islam e Dar al-Dawa, que é o conceito deles de espalhar o Islã. Islamizar o mundo. Islamizar o mundo. Então, eu acho... E aquele que não for infiel tem que ser morto. Com certeza. E, além de tudo... esses estudantes e essas pessoas que dizem prezar pelos direitos de mulheres, de homossexuais, né? O Ocidente inteiro que tá pró-Hamas e se diz ser pró-liberdade, eles são os primeiros que vão ser assassinados por um membro do Hamas. A gente pensar, né, Raquel, que as primeiras vítimas em Israel foram pacifistas, porque a turma dos kibbutzim que moravam naquela região eram pacifistas, tinham um histórico de pacifistas, ajudavam os palestinos de Gaza com alimentação, com hospital, com tudo, que foram os primeiros a serem mortos. Ou seja, não há essa decência ou essa ética, qualquer uma que seja, dentro do Hamas para cometer esse tipo de assassinato. Eu não quero generalizar que todo palestino é Hamas, eu acho que não é. Agora, que o Hamas fez um estrago muito grande na causa palestina, isso eu não tenho a menor dúvida que fez. Com certeza. E uma lavagem cerebral meio que geracional, né? A gente vê... A gente está achando muito isso também em Gaza. Livros de escola. Uhum. Como é que eles aprendem matemática em Gaza? Se eu tenho 5 judeus e eu mato 3, quantos sobraram que eu ainda vou matar depois? Então, e a gente vê isso, né, nos livros, em escolas, em quartos de criança. A gente vê vídeos de crianças que foram indoutrinadas com os mesmos conceitos de Abdullah Azzam, de Hassan al-Banna, de Sayyid Qutb, mesmo que eu tenho 10 anos, o meu dever é ir massacrar um judeu. Esse é meu sonho.
É o orgulho dos pais depois. É o orgulho dos pais. A gente tem um ativista, nossa, ele é um cara maravilhoso, nasceu e cresceu em Gaza, e ele conta a história de como ele conseguiu sair disso, depois ele se converteu, enfim, ele mudou a vida dele, mas ele conseguiu, né, perceber que ele não queria falar morte aos judeus, morte à América, morte a qualquer um, né, que tem valores liberais, democráticos. E é muito interessante ouvir esses depoimentos. Tem também o Green Prince, que ele era filho de um dos fundadores do Hamas. O filho do Hamas, ele esteve aqui no Brasil. Sim, ele esteve aqui, conheci ele também no Exército. Enfim, então, a gente tem pessoas cujo depoimento de primeira mão, né, diz o que essas crianças passam lá. A gente tem vídeos, a gente tem tanta evidência. Então, assim, não tem como, né, virar e falar, não, na verdade, eles não querem dizer isso. É isso que muita gente está fazendo hoje, né? Eles estão tentando ser os porta-vozes de terroristas, tentar reexplicar o que eles querem dizer. Mas está muito claro o que eles querem dizer. Também tem uma teoria que, se não fosse tudo em árabe, não teria esse movimento tão grande, né? Se o que eles falassem publicamente, o Hamas, todos esses apoiadores falassem, em vez de árabe, em inglês, nossa, ia ser muito mais gráfico, né? Porque eles são terroristas. As pessoas não entendem, são terroristas. Me fala uma coisa, você trabalhou como você falou, com jornalistas do mundo inteiro. Quais eram os mais difíceis? Quem vinha já mais doutrinado? Os europeus, os americanos, latino-americanos? Os franceses. Le Monde, Associated Press, Le Monde, Le Figaro. Mas assim, tem um pouco de tudo. Até o pior mesmo, a gente tem duas agências, AP e Reuters, que são as maiores agências do mundo, né? E uma agência vende, né? Eles publicam os artigos deles na UOL, na Globo, até. Sim, a gente vê, na CNN Brasil. E isso é muito difícil, né? Porque a gente foi lá no escritório deles em Jerusalém, eu falei com o chefe de Reuters em Jerusalém, e eles mesmos falam, a gente não tem tempo suficiente de esperar vocês trazerem uma resposta correta, que é isso que o exército israelense faz. Por isso que demorou também, quando eu estava live na CNN Brasil, demorou pelo menos algumas horas para a gente realmente checar o que aconteceu. Porque a gente via, a gente não disparou para aquela área. O que está acontecendo? Teve que esperar a poeira baixar, checar todos os fatos, e a gente viu, foi um foguete da própria Jihad Islâmica que caiu no estacionamento. Não foi uma bomba que caiu no hospital, né? Então, esses jornalistas têm sua própria agenda, né? Infelizmente. Então, é muito difícil a gente conseguir realmente se expressar. E como você disse, a gente tá perdendo, né, a guerra midiática completamente. E, nossa, tudo que eu queria é poder mostrar, né, para as pessoas a verdade. Vem para Israel, vem ver como é que é a realidade. Eu estive lá, né? Então... Uma coisa que a gente fala desde o primeiro dia da guerra é que no Brasil, assim como boa parte do mundo, eles pegaram o que aconteceu na guerra e vestiram nos uniformes da política local. Então virou direita é Israel, esquerda é anti-Israel no mundo. Então, aqui no Brasil, quem é de esquerda, petista, Lula, enfim, é anti. Quem é Bolsonaro é a favor. Na Argentina, com Milei, Trump, etc. E que não tem nada a ver, né? Absolutamente nada a ver. Você imaginar a esquerda defendendo Hamas, Hezbollah, é um absurdo. E você tem na Avenida Paulista as manifestações deles com bandeiras do Hamas. Camiseta do Hamas. Quer dizer, virou do Hezbollah. Você defender um grupo que é terrorista. Você não precisa ser nem a favor de Israel, ou do sionismo, ou do Bibi, não importa. Mas como alguém que defende liberdade de expressão pode defender o Hamas? Ele ia ser o primeiro a ser morto na faixa de Gaza, né? E a gente vê que é uma onda. É uma onda de influência social. Né? A gente vê... Começou mais nos Estados Unidos, mas aqui também. Vamos supor que você faz parte da esquerda, você é universitário. Você precisa ser pró-direito das mulheres. Legal, vou num protesto lá, pró-direito das mulheres. Mas peraí. Você precisa também ser pró-LGBT. Legal, vamos pró-LGBT. Pró-direitos, né, de minorias. E daí jogaram em algum lugar aí. Palestina livre. As pessoas não têm nem noção do que isso significa. Do rio ao mar, que eles não sabem qual rio nem qual mar. A galera fica falando, né? Não faz nem noção do que eles estão falando. Vamos globalizar a intifada.
eles não têm noção do que é a intifada. Então, passou a ser... Parece que é uma doença, né? Um vírus contagia. E tá todo mundo agora entrando nessa onda. Não, eu sou Palestina livre. E você não tem nem noção do que isso significa, né? Você tem família no Brasil, então você tem um pouco mais de acesso ao que acontece fora. O israelense entende o que as comunidades judaicas do mundo sofrem de antissemitismo pós 7 de outubro? Ou para eles isso ainda é uma grande novidade? Uma linda pergunta e, infelizmente, não. Não só que eles não entendem o que comunidades judaicas passam no mundo, mas eles não entendem o apoio que eles recebem de comunidades judaicas. Eu vejo isso, tem muitos amigos aqui que são da comunidade judaica aqui de São Paulo. O motivo que eu consegui chegar em Israel depois do 7 de outubro foi, e mais 200 israelenses, foi por causa desse apoio, né, da comunidade judaica daqui. Agora, o mundo inteiro ajuda. E o mundo inteiro é afetado por isso. Só que eu acho que israelenses, eles não têm noção da conexão que judeus da diáspora sentem por Israel. E isso eu acho que é algo triste. É algo que é necessário a gente uma vez surgiu, desculpa te interromper, uma ideia de se fazer um taglita ao contrário. Trazer os israelenses para conhecer as comunidades judaicas do mundo. Total. Porque hoje você tem os mochileiros, vêm para cá, vão para Vietnã, vão para os lugares e procuram o rabado e fazem um ceder de Pessah gigante. Mas não conhecem esse trabalho de asbará, de defesa de Israel, de apoio. Enfim, a gente aqui é a ponta de lança, porque a embaixada e o consulado são coisas pequenas no Brasil. Nos Estados Unidos é outro mundo. Mas aqui são pequenos. Quem fala por Israel aqui é a comunidade judaica local. E a gente acaba sendo atacado pela sociedade, por parte da sociedade brasileira, por sermos vistos como o Estado de Israel. Você vê, você chegou aqui na nossa sede e está cheio de bandeiras de Israel. Nós somos um posto avançado de Israel em São Paulo. Completamente. E o israelense não entende isso, né? Também é uma coisa que deveria ser trabalhado pós 7 de outubro, se imaginar que algo tem que mudar. Com certeza. É algo que, mesmo antes do 7 de outubro, israelenses, eu lembro, sei lá, viajando... Israelenses nem têm noção do que é antissemitismo, né? Fora Agora ele está sentindo, do né? país. Agora, mais e mais. Teve um caso agora no Ceará. Nós tivemos um outro caso de um rapaz que a gente conheceu, de soldado que estava em São Paulo e que teve que ir embora, voltar para Israel. Sim. E na Europa, enfim. Hoje as pessoas não querem dizer que são israelenses num táxi em Paris ou em Roma. Até eu. No passado, num táxi ou em qualquer lugar, conhecendo alguém aqui no Brasil... Falava, conversava. Sim, eu tô no exército israelense, sou sargento. Hoje em dia eu prefiro nem começar essa conversa, né? Porque te falei, ontem mesmo. Tava, né, com minha prima, tava indo comprar uma camiseta. E, por acaso, na loja conversei com um cara que veio da Bahia, que também, né, tava lá. E ele falou, eu não tenho problema com judeu, mas sionista eu mato. E eu, né, eu sou sionista. E aí? E é muito triste, porque ele não faz ideia do que isso significa ser sionista, né? E ser anti-sionista é, sim, ser antissemita, né? As pessoas não entendem. Sionismo não quer dizer eu vou colonizar, eu vou matar palestino. Não, significa os judeus têm o direito de ter um país, de self-assert, né? No homeland deles, nesse país. Isso não quer dizer contra, né, que não tenha um país palestino. E tanto que a maioria existem muitos sionistas que são pró a solução de 2 estados, que são pró os palestinos a terem um país vizinho do nosso lado. Uma vez eu deixei uma pessoa meio maluca quando ela disse que o problema de Israel eram os sionistas, que o resto era legal. E eu perguntei se ela gostava de Amos Oz. Ela falou que ela ama o Amos Oz. Eu falei, então, lamento te informar que o Amos Oz é sionista. E ela ficou, como assim? Eu falei, o sionismo não é direita ou esquerda. Eu falei, o kibbutz é um sonho socialista, da esquerda. Né? E é um movimento sionista, né? Eu acho que talvez, eu falo isso para algumas autoridades de Israel, nós temos que fazer uma grande campanha para ensinar ao mundo o que é sionismo. Porque as pessoas... É uma palavra que, assim, parece que se você fala sionismo, não é só um tabu. É algo que tem uma conotação negativa. Não é para ter uma conotação negativa, né? Por uma palavra que só significa... Na verdade, é o único povo nativo de uma área que conseguiu decolonizar essa própria área. Exato. Mas isso não significa que eu não quero que os palestinos tenham vida e que tenham um país do meu lado ou qualquer coisa. Não, só significa eu quero ter o direito, né, de ter o meu país. De ter o único país judeu
do lado de 22 países árabes. Então, assim... Quantos muçulmanos? Nossa... Muitos, bilhões. Né? Muitos. Mas assim, você é uma jovem, 21 anos, cheia de vida, bonita. Vamos falar um pouco de Israel sem guerra. Quer dizer, quais são as tuas aspirações? Você está se formando em quê? Nossa, um sonho parece falar sobre Israel sem guerra. Estou me formando, chama Government, Diplomacy and Strategy. É basicamente relações internacionais. Sim. E eu vou fazer uma especialização em contra-terrorismo na faculdade. Nossa, os professores são fascinantes. Assim, são pessoas que são grandes coronéis da inteligência. Enfim, eles têm muita coisa para me ensinar. E está muito interessante. Infelizmente, a gente ainda, né? Não é que a gente está em cessar-fogo. E a gente viu, a gente se conheceu num bunker há o quê? 1 semana e meia? 2? Não era nem um bunker, né? A gente estava escondidos numa escadaria de um prédio. De um prédio velho, que é lá onde vai quando não tem bunker. Mas assim, nossa, eu sonho com a volta dos reféns e que a gente não tenha mais guerra. Mas mesmo assim, eu falo para as pessoas, às vezes falam, você é louco, você foi para Israel e tal. Falei, Tel Aviv está com uma vida maravilhosa. Tá mesmo. Maravilhosa. As pessoas, infelizmente, se acostumaram com a sirene, se escondem por alguns minutos e a vida volta. Mas isso, eu vou te falar, eu não acho que é... Bom, também infelizmente, mas é algo que existe desde a criação do Estado de Israel. Mas hoje, você imaginar, por exemplo, quando você está de dia, você está num lugar na rua, você entra num lugar... Imaginar que você está à noite, você mora no sul, toca sirenes, tem criança pequena, tem 15 segundos. Desespero. É um desespero. É um desespero. É um trauma para o resto da vida, né? Completamente. A quantidade de gente que está em trauma. Eu tô aqui em São Paulo, eu escuto uma ambulância, uma motinho, eu começo a correr. O meu instinto é correr para um abrigo. Só que o que eu falo é que assim, Israel toca a sirene para te proteger. Sim. Aqui a sirene só vai tocar depois que você já foi alvejado. Infelizmente, essa é a realidade do Brasil hoje em dia ou de outros países da América Latina, né? Israel ainda é o país mais seguro do mundo. Sim. E, nossa, é bizarro como as pessoas não entendem isso. Até minhas amigas da comunidade judaica aqui, muita gente não entende. Tem medo ainda de ir para Israel. É muito seguro. Eu me sinto muito segura lá. Muito. Legal. Raquel, foi super legal te receber aqui. Foi um prazer. Daria para ficar horas, dias conversando. Você é muito competente, muito simpática. Obrigada, querida. E conta com a gente. Aquilo que a gente puder, mesmo à distância, reverberar as informações que vocês têm, que a gente possa passar. Nosso podcast e a Federação, a Comunidade Judaica de São Paulo estão à tua disposição. Muito obrigada e obrigada pelo trabalho que você e a Federação fazem. Você não tem noção da força que vocês dão. Imagina. Muito obrigada. Para você que ainda não curtiu a nossa página no YouTube, curta. Toca o sininho lá e você vai ser informado dos nossos próximos podcasts. Muito obrigado e até a próxima.